Olá, professores! Agora a gente vai fazer uma construção para explorar o seno, cosseno e a tangente de um ângulo agudo, tá ok? Então a gente vai começar aqui desmarcando essa opção eixos, clicando com o botão direito e desmarcando essa opção eixos, tá ok? Ficou aqui, tá? Então aqui agora a gente vai criar duas semi-retas de mesma origem. Tá? Clico novamente na origem A aqui, no ponto A, direciono a semi-reta e dou um novo clique. Ok? Tá? Eu não quero visualizar esse rótulo aqui, então posso clicar com o botão direito e desmarcar a opção rótulo. Mesma coisa na semi-reta inferior. Tá? Então agora o que eu posso fazer aqui, eu posso criar dois pontos na semi-reta inferior e traçar duas perpendiculares por esses pontos. Então, clico na semi-reta inferior, no ponto, clico na semi-reta inferior, no outro ponto aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar a intersecção das perpendiculares com a semi-reta superior. Ok? Eu quero só que fique visível somente esse segmento aqui. Então, eu vou criar um segmento. Nós temos em D e F, E e G. Tá? E vou ocultar as perpendiculares. Ó. As perpendiculares são essas retas aqui. Eu venho aqui com a ferramenta mover. Né? Não, quando eu marco aqui, ó, tá vendo? Ela já fica destacada aqui. Então eu venho com a bolinha, clico na bolinha azul e desmarco essa opção. Então, ou seja, ela está oculta, né? Não está visível. Ok? Tá? Então posso dar uma ajustada aqui. Eu posso puxar um pouquinho isso aqui para cá, um pouco maior. Eu também não quero que fique visível esse rótulo aqui. Então clico com o botão direito e desmarco a opção rótulo. Clico com o botão direito e desmarco a opção rótulo. Ok? Então vou agora mostrar o ângulo, este ângulo aqui. Eu venho com a ferramenta ângulo, clico no B, A e C, ou seja, os três pontos que determinam o ângulo, sendo que o segundo ponto clicado é o vértice do ângulo. Ok? Tá. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar essas medidas aqui desses segmentos. Né? Então eu venho aqui em distância e comprimento, clico em D e F, clico em E e G, clico em A e E, A e F, A e G. Certo? Ainda tem que clicar em A e D aqui, só que o D tá, o número, essa medida está em cima do D, então o que eu venho? Eu venho com a ferramenta mover e puxo essa medida para cá. Posso puxar esse aqui para cá, tá? Eu posso ajustar um pouco a nossa construção aqui. Certo? Então agora o que eu estou faltando? Está faltando essa medida aqui, ó, de A a D, tá certo? Essa aqui é de A a E, então vou medir de A a D, ok? Então tá, basicamente a nossa construção aqui está bem feita. Então o que eu vou fazer agora é ocultar essa janela de álgebra para eu ganhar um pouco mais de espaço. Eu deixei ela visível porque quando a gente deixa a janela de álgebra visível, o rótulo do objeto aparece automaticamente. Ok? Então aqui agora eu venho aqui, marca essa opção, e agora eu vou fazer algumas razões, tá certo? Algumas divisões. Então eu venho aqui com a ferramenta texto e clico em algum lugar da tela. Abre essa caixa aqui, tá certo? Então eu vou escrever um texto aqui. Eu quero fazer a razão entre o segmento EG e AG, tá certo? Então eu posso vir aqui marcar essa ferramenta Fórmula LaTeX e escolher a opção aqui fração, raízes e fração. Vem aqui em frações, tá ok? Então eu substituo aqui, ó, veja que aqui aparece o código LaTeX que gera isso aqui, tá ok? Então eu vou substituir o A por essa medida aqui. Então eu clico na medida, tá certo? Ó, o cursor está aqui dentro, eu clico aqui na medida. Tá? Vejam que apareceu aqui EG igual. Eu não quero o EG igual, eu quero somente a medida. Então eu venho aqui e apago o texto, só texto e deixo EG. Ok? A mesma coisa eu vou fazer para o B. Clico aqui, ó, dividido por esse aqui, apago. Ok.
Agora eu quero ver o resultado da razão. Tá ok? Eu quero ver o resultado dessa razão. Para eu fazer isso, o que eu posso fazer? Eu clico novamente nessa medida, certo? Apago o texto. E aqui dentro dessa caixa, ó, eu trago o cursor para cá. E aí coloco barra, que é dividido, tá certo? Dividido por AG. Então, é G dividido por AG. Então, digito AG. Tá certo? Então, ó, eu não vou clicar aqui novamente, porque senão vai abrir uma outra caixa aqui. Tá certo? Vejam que já gerou o resultado aqui. E dou um OK. Certo? Ó, eu fiz a razão entre esse segmento, a medida desse segmento e desse daqui. Tá? Agora eu vou fazer desse daqui e desse. Ok? Tá. Então, eu venho aqui com a ferramenta comentário. Comentário, texto, na realidade, não é comentário. Tá ok? Então, eu venho aqui, fórmula, LaTeX, escolho a opção fração. E, novamente, aqui, vou repetir aquele procedimento. Então, quero essa medida dividido por essa medida aqui. Certo. E agora, quero ver o resultado. Eu clico aqui na medida, apago o texto, trago o cursor aqui para frente e coloco barra AF. Então, é DF dividido por AF. Certo? E dou um OK aqui. Certo? Então, está aqui, eu fiz essas razões aqui. Tá? Eu vou fazer as outras razões. Que razões? Quais as razões que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui AE, certo? Dividido por AG. Depois eu vou fazer AD dividido por AF. Depois eu vou fazer EG dividido por AE e DF dividido por AD. Tá certo? É o mesmo procedimento anterior do que a gente fez aqui. Tá certo? Mas eu não vou mostrar para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Tá ok? Então, agora eu já fiz aqui todas as razões, tá certo? Para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço aqui em cima, eu vou trazer essas razões aqui para baixo. Ok? Tá? A gente pode fazer um pouco mais aqui. Assim. Pode também deslocar um pouquinho esse aqui um pouco para cima, tá certo? Para a gente ganhar esse espaçozinho aqui. Tá. Então, agora a gente pode fazer algumas manipulações, né? O que o estudante pode observar aqui, ó? Então, por exemplo, eu estou aqui alterando o ponto D aqui, ó, posso alterar o ponto D. Vejam aqui, ó, eu altero esse ponto D de lugar, né? Essas medidas aqui estão variando. Olha só, elas variam, tá certo? Ó. Mas o que acontece? Eu mudo esse aqui também, tá certo? Ó, essas medidas variam, mas o resultado das razões continuam iguais, tá certo? Ó, então vamos lá, ó, movimento aqui. As razões, os resultados das divisões não alteram, tá certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos mudar o ângulo, né? Ó, agora eu estou mudando o ângulo. E o que está variando? Ó, eu mudo o ângulo aqui, certo? Ó, algumas medidas variam, certo? Mas o que está variando? O resultado das razões variam, certo? Então, o que o estudante pode observar? O que está permanecendo constante e o que varia? Certo? Ó, o movimento, o ponto D aqui, ó, aumenta essas distâncias, né? E aqui o resultado das razões são iguais. Das divisões são iguais, tá certo? O resultado só vai variar quando a gente muda ou varia o ângulo, não é isso? Ó. Ok, ó, tá variando aqui, certo? Tá? Então, a gente tem que fazer com que o estudante observe isso e tente entender o porquê disso, né? Por que essas razões aqui eu mudo aqui, ó, posso mudar aqui. Vejam, se eu pegar e dividir essa medida por essa daqui, vai ser igual a essa dividido por essa. Tá certo? Então, não está mudando. Por que disso? Né? Então, o professor tem que mostrar por que disso. Né? A gente tem aqui dois triângulos semelhantes, não é isso? Né? Então, se os dois triângulos são semelhantes, por que eles são semelhantes? Né? Acho que o professor tem que abordar isso também, tá ok?
se eles são semelhantes, a razão entre os lados homólogos são proporcionais, né? Então, os lados homólogos são proporcionais, ou seja, se eu dividir essa medida aqui por essa daqui, vai ser igual a essa medida dividido por essa, tá certo? E aí, essas razões, né, essas razões de proporções, têm nomes especiais, tá certo? Então, o que a gente vai ver aqui, né? Então, o que a gente tem aqui, que é a medida, a razão entre essa medida aqui, entre esse lado e esse lado aqui, recebe um nome especial, que é o que a gente chama de seno, tá certo? Então, a gente pode fazer isso, pode visualizar aqui também, certo? Então, como é que eu posso fazer aqui? Eu posso clicar aqui na ferramenta texto, certo? E escrever. Por exemplo, eu posso escrever aqui, ó, seno deste ângulo, certo? Bem, se eu quero ver o resultado, como é que eu posso fazer, né? O resultado eu posso clicar aqui na caixinha no ângulo, certo? Então apareceu o ângulo aqui, só que eu quero seno, né? Então eu clico dentro da caixinha, coloco o cursor lá antes do alfa, coloco seno, abro parênteses, fecho parênteses aqui, tá certo? Viu que apareceu o resultado aqui e dou um OK. Ok? Posso trazer esse aqui para baixo, tá? E aí agora novamente eu venho aqui, vamos fazer agora para o cosseno, tá ok? Então vem cosseno dessa medida. E aí novamente repito aqui, ó, clico aqui e coloco cosseno. E ó, vejam que já aparece o resultado aqui. Trago ele para baixo. E vamos fazer agora a tangente, tá certo? Então venho aqui, clico sobre a medida, fecho parênteses, igual, clico novamente na medida do ângulo e coloco aqui tan, tá certo? Tan, abro parênteses, fecho e dou um OK, certo? Então, aqui agora a gente pode fazer algumas manipulações, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos aumentar e diminuir o ângulo e vamos ver o que acontece com o seno quando eu diminuo o ângulo. O que acontece com o cosseno quando eu diminuo o ângulo? E o que acontece com a tangente? Certo? Ó, vejam que o cosseno, o seno vai tendendo para zero, né? Isso, ó, à medida que o ângulo diminui. Porque ó, o cateto oposto está diminuindo, né? Está diminuindo, ele está indo para zero. Certo? Então, ó, seno é cateto oposto, né? Pela hipotenusa. Tá certo? Então, ó, o cateto oposto está diminuindo, está indo para zero. Certo? Então, o seno está indo para zero, né? E a tangente? A tangente está indo para onde? Está indo para zero também. Não é isso? Porque não é cateto oposto sobre o cateto adjacente. E o cosseno? O que acontece? Ó, o cosseno, o que está acontecendo? A hipotenusa está tendendo a ficar do tamanho do cateto adjacente. Não é isso? Ó, veja como a gente diminui aqui. Certo? Então, a gente vai fazer uma divisão, no caso do cosseno, né? Esse processo de diminuir, que eu vejo que eu estou diminuindo, o cateto adjacente está tendendo a ficar do tamanho da hipotenusa. Então, a gente vai fazer uma razão entre duas medidas iguais, né? Se eu fizer isso, se eu diminuir para zero. Então, o cosseno de 0 vai para 1, o seno de 0 é 0 e o tangente de 0 é 0. Certo? Então, existem várias formas de você poder explorar o seno, cosseno e a tangente de um ângulo agudo com essa construção. Tá ok? Tá? Então, na próxima atividade, a gente vai explorar o seno, cosseno e a tangente de ângulos maiores do que 90, tá certo?